Então vamos nessa. Capítulo 4 do livro, Onde estão os Elias de Deus? Eu vou ler aqui e vou ler um pouquinho rápido para a gente ir aproveitando aqui e tendo as direções. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Perguntamos. E a resposta é óbvia. Onde sempre esteve, no seu trono. Isso é forte, hein? Mas onde estão os Elias de Deus? Sabemos que Elias foi um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas infelizmente não somos homens com orações semelhantes às dele. Um homem que ora para Deus é poderoso, mas hoje o Senhor está passando de largo pelos homens, não porque sejam imprestáveis, mas porque são por demais autossuficientes. Irmãos, nossa capacidade nos deixa incapacitados e nossos talentos constituem um tropeço para nós. Elias saiu da obscuridade e entrou no palco do Velho Testamento já homem feito. A rainha Jezabel, aquela filha do inferno, havia removido os sacerdotes de Deus e posto no lugar deles altares para os falsos deuses. A terra estava coberta de trevas e o povo envolto em escuridão espiritual, e o pecado campeava. A nação se mostrava cada dia mais impura com a proliferação de templos pagãos e ritos idólatras, e toda hora subia ao céu a fumaça dos milhares de altares ímpios. E tudo isso acontecia no meio de um povo que se dizia descendente de Abraão, de uma gente cujos ancestrais haviam clamado a Deus nas horas de aflição, e dessa forma foi liberto das suas tribulações. Como estava distante o Deus da glória, o sal perdera seu sabor, o ouro perdera o polimento, e em meio a toda essa imensa apostasia, Deus levantou um homem, não uma comissão, nem uma nova denominação, nem um anjo, mas um homem com sentimentos semelhantes aos nossos. Deus procurou entre eles um homem para não pregar, mas para se colocar na brecha. E como Abraão fizera antes, agora Elias estava na presença do Senhor. O resultado foi que tempos depois o Espírito Santo pôde escrever a história dele com apenas 2 palavras e orou. Isso é que uma pessoa pode fazer para Deus e para a humanidade. Se a igreja hoje contasse com tantos intercessores quanto os seus conselheiros, teríamos um avivamento dentro de um ano. Os homens que oram assim são os grandes benfeitores da humanidade. Elias foi um deles. Ele ouviu uma voz, teve uma visão, experimentou o poder espiritual, avaliou o inimigo e, tendo Deus como parceiro, conquistou a vitória. E as lágrimas que derramou, a agonia de alma que suportou, os gemidos que exprimiu, estão todos registrados no livro das Crônicas de Deus. Por fim, ele surgiu para profetizar com infalibilidade divina. Conhecia a mente de Deus, e foi assim que sozinho paralisou toda uma nação e modificou o curso da natureza. Esse homem decidido permaneceu firme e imperturbável, como as montanhas de Gileade, no momento em que cerrou os céus para que não chovesse. Com a chave da fé, que serve em qualquer fechadura, ele trancou os céus, pôs a chave no bolso e fez Acabe estremecer. E embora seja glorioso o fato de Deus poder usar um homem, ainda mais glorioso é ele. E ele ser atendido por Deus. Se um homem de Deus se puser a gemer no Espírito Santo, Deus clamará, deixe-me ir. Talvez nos empolgasse a ideia de operarmos as maravilhas que Elias operou, mas será que apreciaríamos ser banidos? Irmão, se quisermos realizar a obra de Deus, a maneira de Deus, no tempo determinado por Ele, com o poder divino, teremos a bênção do Senhor e a maldição do diabo. Assim que Deus abre as janelas do céu para nos abençoar, o inimigo abre as portas do inferno para nos intimidar. Receber a aprovação de Deus implica em topar com a carranca do diabo. Simplesmente pregadores podem ajudar muita gente sem prejudicar ninguém, mas os profetas de Deus agitam todos, ao mesmo tempo que deixam o diabo louco. Essas portas do inferno eu chamo de cócegas nos pés, porque vem de baixo, e aí o ataque é tipo cosquinha. Você tem que rir. O pregador talvez agrade ao povo, um profeta o contrariará. Um homem que se mostra descompromissado, inspirado e cheio de Deus está sujeito a ser taxado de patriota por censurar os pecados de sua nação, ou de descaridoso porque sua língua é como uma espada de 2 gumes, ou desequilibrado porque o peso da opinião da maioria dos pregadores é contrário a ele. O mero pregador é aclamado, o profeta de Deus é perseguido.
Ah, irmãos pregadores, nós apreciamos imensamente os grandes santos de Deus do passado, os nossos missionários, mártires reformadores como Lutero, João Bunyan, Wesley, etc. Nós escrevemos biografias deles, reverenciamos seus feitos, compomos-lhes elogios e erguemos-lhes memoriais. Fazemos qualquer coisa, menos imitá-los. Apreciamos o sangue que eles derramaram, mas não deixamos que se derrame nenhuma gota do nosso. João Batista conseguiu ficar 6 meses solto. Em nossos dias, de nossa cidade, nem ele nem Elias teria vivido 1 mês. Teriam sido presos antes disso, lançados na prisão ou no hospital de doentes mentais, acusados de julgarem os outros e de não abrandarem um pouco sua mensagem. Em 1959, estava escrevendo isso aqui. Nossos evangelistas de hoje estão de olhos abertos contra o comunismo, mas não dizem uma palavra contra os ismos que inundam o país. Será que não existe um mensageiro hoje cheio do Espírito Santo, revestido de toda a armadura de Deus para denunciar o inimigo com toda a autoridade? Somente a oração poderá manter acesa a chama de nosso coração e conservar nossos olhos fixos na visão. Esse Elias, que tinha um vulcão no coração e uma voz de trovão, surgiu no cenário do reino justo numa época bem parecida com a que a gente vive. As dificuldades com que se depara o evangelismo mundial são incontáveis, mas isso só serve para estimular os mais decididos. Vês rios que parecem intransponíveis, vês montanhas nas quais não se podem abrir túneis. Deus se especializa em realizar o que julgamos impossível. E pode realizar o que nenhum outro nenhum outro poder consegue. O preço é elevado. Deus não quer ser apenas nosso sócio, quer ser nosso proprietário. Elias viveu com Deus. Ele viu o pecado da nação como Deus via. Entristecia-se por causa dele. Do modo como Deus se entristecia, repreendeu o pecado. Do modo como Deus repreendia. Era fervoroso em suas orações e ardoso em denunciar os males do povo. Sua pregação nada tinha de brandura, era repassada de fervor e suas palavras abrasavam o coração das pessoas como um metal incandescente, lhes queimaria a pele. Mas o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Então Deus orientou Elias. Primeiro disse, esconde-te, depois vai, apresenta-te. Seria errado esconder-nos quando deveríamos estar repreendendo reis em nome do Senhor, assim como seria errado pregar quando o Espírito nos conclama a esperar no Senhor. Precisamos aprender a mesma lição que Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Qual de nós teria coragem de pedir a Deus para remover todas as suas muletas? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Aperta o like aí, quem estiver assistindo. Os caminhos dele são inescrutáveis, mas ele os revela a nós pelo seu Espírito. O Senhor mandou que Elias fosse para Querite e depois para Sarepta, para que se hospedasse num hotel de luxo? Não. Ele ordenou a esse profeta de Deus, a esse pregoeiro da justiça, que ficasse no lar de uma viúva pobre. Depois, no Monte Carmelo, Elias fez uma oração que é uma obra-prima de concisão. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O escritor M. Bonds está com razão quando afirma que só pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem mantém uma longa e poderosa comunhão em secreto. A petição de Elias não foi no sentido de que os sacerdotes idólatras fossem destruídos, nem que caísse do céu relâmpagos para aniquilar os rebeldes israelitas, mas sim que a glória e o poder de Deus se manifestasse ali. Parece que nós estamos querendo ajudar Deus a resolver seus problemas. Foi o que fez Abraão. Até hoje a terra é amaldiçoada por essa loucura dele com a presença de Ismael. Elias não fez o mesmo. Ele procurou dificultar as coisas ao máximo para Deus. Queria fogo do céu, mas ensopou o holocausto de água. Deus gosta de ver uma oração assim, com tal audácia. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ó, meus irmãos pastores, nossas orações em grande parte não passam de conselhos que estamos tentando dar a Deus. Uau! Elas são caracterizadas pelo egoísmo, pois nossas petições são em nosso favor
ou de nossas denominações. Que Deus corrija isso em nós. Nossa meta deve ser apenas Deus. É sua honra que está sendo conspurcada. É seu bendito filho quem está sendo ignorado, suas leis que estão sendo transgredidas, seu nome profanado, seu livro esquecido e a sua casa está tornando um círculo social. O momento em que Deus precisa exercitar mais paciência com seus filhos é quando estes estão orando. Ficamos dizendo para ele o que deve fazer e como fará. Além disso, julgamos outros e fazemos apreciações deles. Fazemos tudo, menos a verdadeira oração. Não é na escola bíblica que queremos aprender essa arte. Qual é a escola bíblica que tem em seu currículo uma disciplina chamada oração? A lição mais importante que se pode aprender é da oração que a Bíblia ensina, mas quem dá aulas dela? Sejamos honestos e reconheçamos que muitos de nós, professores e diretores de escola bíblica, não oram, não choram, não conhecem as dores de parto. Será que podem ensinar o que não sabe? Aquele que conseguisse levar os crentes a orar seria quem, abaixo de Deus, produziria o maior avivamento que o mundo já viu. Em Deus não há falhas. Ele é poderoso para fazer, conforme o seu poder que opera em nós. O problema de Deus hoje não é o comunismo, nem a igreja romana, nem o liberalismo, nem o modernismo, não. O grande problema dele é o fundamentalismo morto. O que acontece? Ele está falando sobre os Elias. Vários de vocês são Elias desse tempo. São Elias e ignoram completamente o que o Senhor tem falado. Por quê? Tem um negócio chamado normalismo. A gente precisa ser normal na frente dos outros. A gente é normal demais. Sabe o que acontece? Esse normalismo faz a gente ter uma doença generalizada. A gente gosta de agradar os outros. E todos vocês são avivalistas. E você vai escrever, eu sou um avivalista. Esse normalismo, ele é terrível. As pessoas são julgadas pelos erros. Quando uma pessoa é julgada pelo erro e você valida esse julgamento, você acabou de assinar um contrato. Você não pode errar. Presta atenção, ó avivalista. Nós estamos na geração de agradar as pessoas. Quando você desagrada, você vale menos. Existem mini conselhos societários ou da sociedade. E aí as pessoas se reúnem e declaram, você está fazendo doideira. Então, esse normalismo é o seguinte, todo mundo é igual. Isso é mentira. Deus não nos fez iguais uns aos outros. Ele nos fez imagem e semelhança dele. E é de cada um de nós é uma parte dele. Esse fundamentalismo morto que a Rabenhill fala, ele persiste por milênios. Então o que acontece? Você pode ser aquilo que o Senhor chamou. Isso não faz de você melhor que absolutamente ninguém. Olha o que o Marlon escreveu. Os parâmetros da normalidade nos prende. E pior que são parâmetros mesmo. Fugiu do parâmetro, já é perseguido. O que é o normal? Me permita falar de política. O normal na política é alguém que não tem vergonha na cara, é alguém que toma, sacode, é alguém que não tá nem aí. Aí, sabe o que acontece? Uma pessoa de bem, que é normal, jamais vai mexer com isso. Porque o normal não pode subir nesse nível. O normal, então, é igual ao morno. O que ele quer? Ele não quer nem quente. Olha o Telêmaco Brandão aí. Ele não quer nem quente e nem frio. Ele é o normal. O normal não te leva para o crescimento. O normal não te leva a mudar a mentalidade. Pelo contrário, você não pode fazer nada fora dessa faixa. Não existe liberdade para você sair dessa faixa. Saiu, ataque.
Esse normalismo que a gente entrou, as pessoas estão falando o jeito que você tem que falar, elas estão falando o jeito que você tem que comportar, elas estão falando tudo. Isso faz você uma pessoa morna. Mas a pior parte de todas é você não poder nem testar, é você não poder fazer absolutamente nada. Isso é terrível. Vamos para o capítulo 4 aqui, do 4 não, capítulo 5. Um avivamento e um monte de ossos. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, eram muito numerosos e estavam sequíssimos. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Uau. Eu não sei se você entendeu esse Ezequiel 37. Eu vou ler de novo. E veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eram muito numerosos e estavam sequíssimos. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Então é o seguinte, a nossa nação é como esse vale de ossos secos. Um monte de gente, sequíssimos, estavam sequíssimos. Profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Eu fui pescar lá em Aruanã, e no dia que eu já cheguei numa situação terrível. Um parente do meu sogro estava dentro de uma canoa morto, que afogou no rio. E ali, eu falei, poxa, mano, por que ninguém ora pra alguém assim? Aí alguém falou, olha, ele morreu até umas 6 horas, 7 horas. Ele tava lá, o corpo dele já duro na canoa, esperando o IML. Eu tava fazendo os contatos para chegar, porque tem vídeo de outra cidade. E ali, se você ler um versículo desse falando, orou para os ossos secos. Que é um corpo que tem 7 horas. Só que a gente é normal demais. Lá é um evento Goiânia Arena, eu orei com a cadeirante e os normais piraram na nação, né? É um padronizamento, é uma padronização de comportamento, de frequência. Eu sou cristão, eu nunca vou negar orar para alguém pedir, nunca. Nunca. Mas ali ataca a normalidade. As pessoas pensam, o que vão falar de mim? Se os ossos secos se levantaram, porque o código tá, o espírito invadiu os ossos. Aí o que acontece? Se o espírito invadiu os ossos, o exército se levanta. Que? Tá escrito isso. E o espírito entrou neles. Entrou neles queimos, nos ossos. E viveram e se puseram de pé. Um exército sobremodo numeroso. Você é louco. Escreve todo mundo assim, ó, não há nada sem solução. Não há nada sem solução. Os normais são como zumbis. Aparece uma luz, eles atacam, porque zumbi odeia luz. Engraçado é que até no filme, né? Tinha que ser o contrário. Eles vivem nas trevas. Quando eles veem uma luz de alguém ou de algo, vão arrebentar. E é muito louco isso. Não existe nada sem solução. Maria Eliane Souza Almeida. Não há nada sem solução. Nada. Haveria na história humana, estamos no capítulo 5.
fosse na sagrada ou na secular, um quadro mais ridículo que esse é a encarnação da desesperança. Quem pode dizer que já pregou para uma plateia de surdos mudos? Um pregador lida com possibilidades, uau, mas o profeta com o impossível. Isaías tivera uma visão de sua nação, em que ela estava coberta de feridas purulentas, mas aqui a enfermidade avançara e... Deixa eu aumentar aqui para não ficar tão pequenito. Estava coberta de feridas purulentas, mas aqui a enfermidade avançara e dera lugar à morte, a desintegração orgânica. Agora ali estava um monte de ossos desarticulados, a própria imagem do desespero. Era uma situação que poderia ter legenda em letras garrafais, sem solução. Para se realizar o que é possível, não é necessário ter fé. No entanto, basta uma quantidade insignificante dessa substância que possui a força do átomo para se realizar o impossível, já que um fragmento do tamanho de um grão de mostarda será o suficiente para realizar muito mais do que imaginamos. O que Deus pede dos homens é que façam, não o que são capazes, mas sim o que não são capazes. Pede que unam sua incapacidade à onipotência. Nossa, que doideira. Incapacidade versus onipotência é igual bom. Ou seja, a incapacidade é humana, a onipotência é de Deus. É bom, vai explodir. Não tem como não explodir. O que Deus pede dos homens é que façam não o que são capazes, mas sim o que não são capazes. Pede que unam sua incapacidade à onipotência dele para que a palavra impossível seja riscada do seu dicionário. Os profetas são homens solitários, andam sozinhos, oram sozinhos. O próprio Deus, ao criá-los, os faz diferentes dos homens comuns. Não são fabricados em série. O divino princípio de seleção é inescrutável, mas que ninguém se desespere ou se julgue inútil por achar-se velho demais. Moisés estava com 80 anos quando assumiu a liderança de um povo escravizado e abatido, os filhos de Israel. George Miller viajou a vários países do mundo, mais de uma vez, e pregou a milhões e milhões de pessoas a viva voz com 70 anos. Quanto a Ezequiel, ele não convocou reuniões de comissões, nem enviou cartas missionárias solicitando ofertas e orações. Não levantou fundos para seu ministério e detestava a publicidade, mas a situação com que se defrontava era questão de vida ou morte. E a obra de evangelização também o é. Portanto, será bom que nossos evangelistas abram os olhos para que a satisfação teológica que proporciona aos seus ouvintes não arranque deles apenas uma simples exclamação. Que homem inteligente, deixando-os aparecer em trevas. Então Deus ordenou a Ezequiel que dissesse ao seu monte de ossos secos: erga-te e lança-te no mar. Ele o disse e foi o que sucedeu. Ali estava uma maldição. Saberia ele revogá-la? Ali havia morte. Seria ele capaz de transmitir vida? Ele não fez nenhuma exposição doutrinária. Caros irmãos, ouçam, o mundo não está querendo mais definições do evangelho, e sim novas demonstrações de poder. Escreve assim, ó: eu sou a manifestação do poder de Deus. Onde estão os homens de fé? Não os doutrinadores. Para operar nesses dias de tanta desesperança política, olha só, em 1959, desesperança política e espiritual, e de tanto desregramento moral. Não é preciso ter fé para amaldiçoar as trevas, nem citar estatísticas sinistras, evidências de que as barreiras se desmoronam e que a avalanche de impureza infernal encobriu essa geração. Doutrina? Já temos de sobra, enquanto o mundo enfermo, triste, saturado de sexo, sobrecarregado ao peso do pecado, perece de forma espiritual. É nesta hora sombria, quando o mundo está adormecido em trevas, a igreja dorme em luz. E é assim que Cristo é ferido na casa dos seus amigos. E uma igreja trôpega é chamada zombeteiramente de impotente. Enquanto anualmente gastamos montanhas de papel e rios de tinta para reimprimir os escritos de mortos, o Espírito Santo está aí vivo procurando aqueles que queiram humilhar-se e confessar que, apesar de verem, estão cegos. Aqueles que estejam dispostos a pagar o preço do quebrantamento e lágrimas para então buscarem a unção do poder divino num reconhecimento sincero de sua pobreza de alma. Faz alguns anos um pastor pregou à porta de sua tabuleta com os seguintes dizeres: uau, esta igreja experimentará um avivamento ou um funeral.
É esse tipo de desespero que agrada a Deus e deixa o inferno desalentado. Loucura, diz você. É verdade. Uma igreja sóbria demais não tem valor algum. Deixa eu parar aqui rapidão. Lembra, eu estou no capítulo 5 ou 6, 5 do livro Por que Tarde o Pleno Avivamento? Tem 3 tipos de pessoas que falam sobre o avivamento. Os que acreditam e são parte disso, os que falam que já passou e os que não existe. Então, fica tranquilo. Você vai falar para alguém e fala, não, isso aí não vai acontecer não. Avivamento é quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. O avivamento é só para isso. Quando isso acontecer, não é que a força do nosso braço vai trazer o Senhor e tal, não. A gente vai cumprir uma profecia, está escrito. Quando cumpre, ninguém segura. Vamos nessa. É esse tipo de desespero, estou na parte 34. De desespero que agrada a Deus e deixa o inferno desalentado. Loucura, diz você, é verdade. Uma igreja sobra demais, não tem valor algum. Esses dias estamos precisando de homens bêbados com o poder do Espírito Santo. Uma palavrinha pesada aqui, mas vai dar certo. Será que Wesley, Whitfield, Finney, Hudson, Taylor foram pessoas excepcionais? De modo algum. Se entendo corretamente o livro de Atos, eles eram homens muito normais. Claro que agora ele está falando de uma palavra que não é o foco que a gente colocou, né? Está falando que são pessoas simples. Parece que a bomba atômica perturbou todo mundo, menos a igreja. Nós nos entregamos a intermináveis discussões sobre a soberania de Deus, as dispensações, e ignoramos a nossa pobreza espiritual. Eu não sei se vocês sabem, quando eu cursava o seminário, né, da igreja, teológico, era sempre uma discussão se você é de um lado ou de outro. Eu nunca respondi isso e não vou responder. Você é arminiano ou você é calvinista? Interessa. Eu sou de Deus. Enquanto isso, o inferno vai só enchendo. Com o comunismo dominando o mundo, em 1959, eu estava falando de comunismo, nossa, hein? O modernismo da igreja e a moderação dos grupos fundamentalistas. Será que Deus vai encontrar um homem para se colocar na brecha, como Ezequiel se colocou? Meus irmãos pregadores, hoje em dia nós gostamos mais de estar acomodados do que sentir as dores de parto. É por isso que ocorrem tão poucos nascimentos. Que Deus nos mande, e rápido, um profeta que se encontre em descompasso com essa igreja que se acha desarticulada. Já vai muito adiantada a hora para que surjam novas denominações. Deus está preparando os seus Elias para a última e grande ofensiva mundial contra a impiedade, seja ela política ou de outro tipo, mesmo com máscara de religiosa. Uau! O último e grande avivamento, gerado e operado pelo Espírito Santo, será o rompimento dos velhos odres do sectarismo pelo vinho novo do Senhor. Aleluia. Vamos aqui. Deus poderia ter insuflado vida nesse monte de ossos com apenas um sopro de seus lábios onipotentes. Mas não. Seria preciso uma série de medidas. Primeiro, os ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Agora já não são mais um monte de ossos. Um fenômeno desse nos deixaria desorientados, mas não Ezequiel. Mas de que vale um bando de esqueletos? Eles poderiam, por acaso, lutar nas guerras do Senhor? Será que em tal estágio poderiam honrar o nome de Deus? Hoje, em nossas igrejas, há muitos guias cegos contando esqueletos que vão à frente. Estão andando, claro, mas ainda não nasceram. Ao ver suas lágrimas dizendo, creia nesta promessa, contudo ainda não possuem vida. Falta carne sobre os esqueletos, depois revestirem-se de pele, e ainda assim teremos apenas um vale cheio de cadáveres. Seriam eles de algum valor para Deus? Por enquanto, não. Têm olhos, mas não veem, mãos, mas não podem lutar, possuem pés, mas não podem caminhar. É nesse estado que ficam aqueles que vão à frente, caso não ocorra em último ato. Profetizei como ele me ordenara. Ezequiel perseverou, resistiu ao ataque das dúvidas. Em vez de se sentir desanimado à vista dos esqueletos e cadáveres, acreditou que Deus estava com ele. E a sós com Deus perseverou. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram. E hoje quem é que pode dizer isso? Profetizei como ele me ordenara, e eles viveram. Nós, os pregadores, podemos facilmente atrair multidões. Com vistosos cartazes de propaganda, música, divulgação, pregação pelo rádio, conseguimos isso.
No entanto, nem ao menos temos certeza de que ele nos chamou para o ministério. Estamos sentindo de fato de todo o coração um peso pelos que estão se perdendo? Será que o fato de que 85 pessoas estão morrendo sem Cristo a cada momento nos causa pesar? Transforma nosso cântico em lamento e coloca em nós o espírito angustiado? Será que neste exato momento poderíamos fitar o rosto do Deus vivo, já que ele está sempre olhando para nós, e dizer: ai de mim se não pregar o evangelho? Será que poderíamos realmente afirmar: o Espírito do Senhor está sobre mim, ungindo-me para pregar o evangelho? Somos conhecidos nos infernos? Quem me pergunta para você, é conhecido lá no inferno? Quero dizer, será que os demônios podem dizer de nós: conheço Jesus e sei quem é o fulano? Ou será que quando pregamos eles indagam: mas vós quem sois? As pitonisas políticas não nos oferecem augúrios muito auspiciosos e os maiores estadistas do mundo hoje estão tentando cantarolar para ver se conservam um ânimo um pouco mais elevado. O cidadão comum observa tudo confuso enquanto as diversas seitas tentam mostrar-lhes o caminho do céu, cada um à sua maneira. E esse cidadão já ouviu a pregação do evangelho com os ouvidos físicos, mas seus olhos nunca viram e sua alma nunca experimentou a visitação divina. E ele tem todo o direito de nos perguntar: onde está o seu Deus? E o que lhe responderemos? Uma das experiências mais penosas para o ser humano é encarar a verdade de frente. Achamos-nos tão acostumados às pregações que, ao ouvirmos um sermão, quase já sabemos o que o pregador irá dizer no momento seguinte, mas a espada dele está cega, se comparada com a verdade de 2 gumes que nos oferece o Espírito Santo. Temos a impressão de que os pastores e pregadores do mundo, todo levantam o mesmo clamor de desalento à vista da ineficiência do evangelismo moderno. Talvez pudéssemos até dominá-lo. O evangelismo relâmpago, por alguns instantes, produz um brilho intenso, mas logo se apaga. É possível que ainda haja um sopro de vida, de avivamento nas igrejas, mas não estamos conseguindo despertar entre os milhões de povos sem Deus. É verdade que milhares e milhares de pessoas estão assistindo as nossas campanhas de evangelismo em massa, mas a maioria são crentes ou gente que frequenta a igreja. O que precisamos é de um novo general Buff, que atinja os perdidos, tanto ricos como pobres. Os crentes do passado costumavam cantar um hino que dizia: bem-aventurados aqueles de coração quebrantado, com profundo sentimento choram seu pecado. Nessas linhas estão contidos 3 elementos vitais: coração quebrantado, choro e pecado. Primeiro, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Aliás, só usa vasos quebrados. Quando Jesus multiplicou o pão, primeiro pegou os pães do menino e partiu-os, e só então pôde alimentar a multidão. O vaso de alabastro é outro exemplo. Só depois que ele foi quebrado, o aroma encheu o aposento e o resto do mundo, e Jesus também disse. Em seguida, chorar pelo pecado, Jeremias clamou: oxalá a minha cabeça se transformasse em águas. E o salmista diz: torrentes de águas nascem dos meus olhos. Irmãos, nossos olhos estão secos porque nosso coração também está. Em nossos dias é possível ver-se uma religiosidade despida de compaixão. Que coisa mais estranha. Certa vez, alguns oficiais do Exército de Salvação escreveram a William Buff que haviam empregado todos os métodos possíveis para levar as pessoas a Cristo sem nada. E Buff lhes respondeu sucintamente: experimentem chorar. Foi o que fizeram e experimentaram um avivamento. Uau! As escolas bíblicas e seminário não ensinam seus alunos a chorar. E é claro que nem o poderiam. Essa lição só se aprende com o Espírito Santo. Qualquer pregador, por mais títulos e doutorados que possua, não conseguirá muita coisa enquanto não experimentar uma profunda amargura de alma por causa dos pecados que cometem hoje. Uma oração de David Livingstone fazia sempre era: Senhor, quando irá cicatrizar-se a chaga do pecado deste mundo? E nós, acaso sentimos o peso da perdição da humanidade quando oramos? Será que ensopamos de lágrimas o travesseiro com a agonizante intercessão como fazia John Welsh? Conta-se que quando Andrew Bonar, deitado em seu leito, ouvia as pessoas caminhando pela rua nos sábados à noite, dirigindo-se para bares ou teatros, sentiu o coração pesado e clamava: eles estão perdidos, estão perdidos. Infelizmente, irmãos, não possuímos esse peso pelos perdidos. A maioria dos crentes conhece apenas uma longa sequência de pregações eloquentes, sim, mas sem alma, sem lágrimas, sem ardor espiritual, e é tudo
E é tudo que os pregadores têm para oferecer hoje. Terceiro lugar, o que pode dizer do pecado? Diz a Bíblia que os loucos zombam do pecado. E quem zomba do pecado é louco mesmo. Os sábios da igreja apontaram 7 pecados capitais. É claro que sabemos que eles estão muito enganados. Todos os pecados são capitais. Mas esses 7 são o ventre do qual nasceram mais 70 vezes 70 milhões de outros pecados. São as 7 cabeças de um mesmo monstro, que está devorando essa geração a um ritmo aterrador. Estamos vendo uma juventude amante de prazeres que não liga a mínimo para Deus, enfatuados com seus pseudo-intelectualismos, totalmente indiferentes às coisas espirituais. Eles rejeitam os padrões de moralidade vigente. Caiamos de joelhos, irmãos, abandonemos a louca ideia de borrifar perfumes da impiedade individual e intencional com as nossas colônias teológicas. Carreemos para toda essa putrefação rios de lágrimas, de oração e de pregações ungidas para que seja purificada. Aí tem uma música aqui. Há pecado no arraial, há alta traição. Terei sido eu, serei eu. Em nossas fileiras o pecado causa derrota e estagnação. Estará ele em mim, Senhor? Há coisas condenadas, capa e ouro. Há pecado entre velhos e jovens, pecado que leva Deus a retirar sua bênção. Estará ele em mim, Senhor? Estará ele em mim? Estará ele em mim? Estará ele em mim, Senhor? Fecha os olhos. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia que não tem fim. O Senhor é bom. Repete isso. O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Obrigado, porque nós somos os líderes do último avivamento. Todos que estão aqui, o Senhor vai mostrar o valor de cada um nesse avivamento. Como é bom viver os melhores dias da Terra. Como é bom viver uma transição de uma estação, num tempo de mudança de atmosfera. Como é bom. Obrigado. Obrigado, Senhor. Visualiza pessoas do mundo inteiro, de todas as cidades, chegando ali no dia 1º, num domingo. Ali vai acontecer uma passagem de bastão, de capa, de poder, de frequência, de acesso. E ali, pessoas vão sair. Ali vai ter um rugido tão alto que vai estremecer a terra. Ali naquele ambiente. Vai acontecer um marco. Onde pessoas que antes não eram, vão começar a ser. E as que eram, vão ser levadas a uma posição que vai assustar todo mundo. Mas em todos os casos, quem entrar ali naquele ambiente vai ser tocado e vai ser acionado pro último de todos, os avivamentos. Esse avivamento é 100% do Senhor, não é nosso. Mas Ele achou graça em nós. Os olhos graciosos dele olhou para nós e falou: é vocês, eu vou patrocinar vocês. Veja o Senhor falando isso do alto e sublime trono. E ali, todo medo, todo pudor, tudo que paralisa essa nação vai ser jogado pro lado de fora. E a gente vai virar uma unidade no Senhor, imbatível. Famílias vão se unir para restaurar outras famílias. Empresas se levantarão. Renda, empregos, um movimento de prosperidade da nação nunca visto antes. O Senhor já prepara você desde agora para as críticas. Lembra sempre de subir a frequência para não ficar no nível de quem te critica. Você sempre vai rir se você estiver nessa posição. Começa a ver pessoas te resistindo, me resistindo. E você vai ficar em paz, porque você sabe que é a primeira fase, a ridicularização. Agora vai para a fase 2. Estão em dúvida. Primeiro, começa com deboche, depois ficam violentas as pessoas. Mas por fim, quando elas experimentam o fruto doce que sai da árvore que é você, elas falam: eu nunca vi isso, eu nunca imaginei isso. Uau, como é que faz isso? Elas vão com humildade. Aqueles que estavam debochados, loucos e irritados, agora vão chegar em humildade. Me ensina. Isso é muito bom. Sentir essa experiência antes de acontecer é muito bom, mas ai de vocês que viveram essa experiência. Fala com a sua boca assim: eu não sou normal. Eu sou do alto.
Eu não me inclino para lados, porque eu sou do alto, eu sou do reino. E eu assumo o governo. A partir da minha vida, a partir da minha família, a partir da minha casa. Começa a visualizar agora você carregando o que eu carrego. Você acionando povos. O Senhor, ele vai, nesse dia, dia 1º, dar sua função no reino. O seu próximo passo no reino. Isso vai ser assombroso. Isso vai ser aterrorizante. E vai ser muito bom. Vocês todos vão acionar uma estrada nova de influência nesse país e no mundo. O Senhor vai colocar vocês em mesas influentes. O Senhor vai mudar a linguagem de vocês. O Senhor começa a mudar a partir de agora a frequência do seu coração. E isso é muito bom. A frequência vai mudar. A partir de agora, já começa a sintonizar isso. Começa a ver esse estádio. Gatos virando leões. Os leões dessa república. E todo o reino. E em todos os países do mundo. Vão ouvir falar de você e vão ouvir falar desse movimento. Que começou já. Num lugar onde ninguém pode mexer. No coração dele. Mentaliza agora você. Chamando as pessoas que precisam estar. Não precisa chamar muitas. Só as que precisam estar. E você tendo paciência. Porque se tiver no seu coração, a pessoa vai. Fala assim, ó. Esse é um grande dia. Um dos principais dias da minha vida. E isso é muito bom. Abre um sorriso, esfrega suas mãos. É nóis.